Olá, boa noite a todos que estão aqui, primeiramente, todos vocês irmãos. Boa noite a quem nos assiste aí na internet. Vou começar fazendo uma oração. Faz uma oração para nós, tá? Para começar. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração à Tua presença, te agradecendo, Senhor, por esse dia, te agradecendo por esses momentos que nós aqui estamos reunidos, que nós possamos fazer as coisas de acordo com a Tua santa e maravilhosa vontade, que nós possamos aprender um pouco mais de Ti e buscar em Ti a salvação e a libertação. Obrigado, Senhor, por um dia ter mandado o Teu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário e assim nos dar o direito, Senhor, de nos tornar filhos de Deus. Muito obrigado por tudo. Abençoa o culto dessa noite, que a palavra não venha de acordo à necessidade do nosso coração, mas que ela venha colocar em nosso coração a necessidade de Te servir. Amém. Faz de nós verdadeiros adoradores e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quem for acompanhar na Bíblia é sobre Salmo 119, do 1 ao 9. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos teus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então eu ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos. Nunca me abandones. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Deus nos mostra, através da vida do salmista, que a vida com o Senhor é muito boa. É boa mesmo. E não quer dizer que não vai acontecer alguma coisa, algum problema, não quer dizer que vai estar sempre tudo bem, não quer dizer que o nosso humor vai estar sempre bom, não quer dizer que as pessoas vão ao nosso redor vão estar com tudo resolvido, mas a vida é boa porque nós podemos ver a bondade do Senhor, porque a bondade do Senhor nos atingiu, porque nós temos a paz que excede todo entendimento. Porque nós temos os nossos irmãos sempre perto de nós. Olá. Boa noite. Oi. Oi. Boa noite. Oi, boa noite. Nós falamos agora sobre o Salmo 119. Eu li aqui o Salmo 119 do versículo 1 até o versículo 9. Essa primeira parte é sobre como a nossa vida com Deus é boa. Como a vida nos caminhos do Senhor é boa. Porque não falta adversidade ou porque tudo está sempre 100%. Mas nós temos paz no nosso coração, nós sabemos o Deus a quem nós servimos, nós temos sempre os nossos irmãos perto de nós. A paz que preenche o nosso coração, o bom da nossa vida, ele não é algo que é controlado por nós, é por Deus. Então não tem como a vida, tendo Deus, ser ruim. Porque a vida com o Senhor é boa. A Bíblia nos mostra vários exemplos, não só o desse salmista, mas Davi, que serviu a Deus, ajudou pessoas dentro de uma caverna, profeta que se enfiou dentro de uma caverna e o próprio Deus falou para ele: sai daí que eu separei mais 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. Ou seja, Deus sempre nos dá um motivo, sempre nos mostra que a vida é boa. Porque o bom da vida é o que Deus prepara para nós. Então não significa não ter adversidades, mas no sentido de ser feliz, pleno, completo, enfim. Quando se está em Cristo, você vai ser feliz independente do que aconteça com você. Aqui é ser feliz. Eu entendi aqui o que a Adriana escreveu, que é sobre ser. Não é que você vai estar com o teu humor bom 100%, mas a felicidade ela é mais do que estar tudo bem. É mais do que estar de bom humor. A felicidade é como Jesus disse: eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Isso é a felicidade, isso é a alegria. Deus está alegre nos nossos caminhos, porque um dia nós aceitamos Jesus e, como diz lá em João,
esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Deus tem prazer em Jesus e quando Ele nos vê, Ele olha para a imagem de Jesus. Então, nesse sentido, está tudo bem, graças a Deus. Aquele que tem completude no Senhor e confia nele, tem plena convicção de sua salvação e possui felicidade até nos momentos difíceis. Porque a pessoa sabe que ela será salva, que depois da morte, quem vai encontrar ela é Jesus. Por isso que Paulo fala que morrer é lucro e viver é Cristo. Temos que buscar viver em santidade, principalmente andando nos caminhos de Cristo, o nosso Senhor que morreu na cruz por todos nós. Também eu lembro aqui, quando eu leio essa parte, daquela afirmação de que a cruz ela não é um simbolismo apenas de que o homem é importante. O homem que é importante para Deus, de verdade, que não cometeu nenhum pecado, que nos salva dos nossos maus caminhos, que nos coloca no caminho, que ensina para nós a vontade de Deus, morreu na cruz. Então a cruz ela simboliza o quão nós somos falhos e o quão é inalcançável para nós essa salvação de Jesus, que Jesus conseguiu para nós. Então nós temos que ter os nossos olhos para a cruz, temos que ter os nossos olhos para a vida em santidade e buscar fazer cada vez mais e mais a vontade dele e não cometer os mesmos erros. Vai sempre ter adversidades novas, vai sempre ter alguma falha no nosso caminho, com certeza, porque nós somos pecadores, mas buscar andar em santidade para ter essa certeza de que nós somos salvos em Jesus Cristo, sabe? Cristão é imitador de Cristo, como diz a palavra. Nós mostramos que somos salvos através da nossa atitude. Nós mostramos que somos salvos. Ele nos salvou. As nossas atitudes imitando a Jesus mostram que nós somos salvos. Não são as obras que nos salvam, mas elas mostram que estamos arrependidos dos nossos pecados. Amém. Tomara que essa palavra venha nos abençoar bastante. Obrigado. Foi a Adriele que preparou, mas hoje ela está meio ruimzinha da cabeça. Da dor de cabeça. Não, obrigado. Pega o teu celular, o lobo ele vai pra cá, mas é melhor pra cá. Em nome do irmão do Deus, Senhor, graças a Deus por nós estarmos reunidos novamente, poder falar a respeito do amor de Deus e nós voltarmos, continuar o nosso estudo do livro de João. Mas antes de nós, só para a gente se colocar, para a gente saber mais ou menos, para lembrar o que nós estamos falando, nós estamos em 1 João, nós estamos no livro de João, no primeiro capítulo, do versículo 10 ao versículo 13, que diz para nós assim, veio ao mundo e ele criou, mas ele veio ao mundo que ele criou, mas ele não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas todos aqueles que creram nele e o aceitaram, ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Antes, esses não nasceram segundo a ordem natural, mas segundo o resultados de paixões, de vontade humana, mas esses nasceram de Deus. É sobre isso que nós estamos falando. Então vamos fazer um louvor e assim daqui a pouquinho nós começamos a falar a respeito dessa palavra. É João 10. João 1:12. João 1:10 em diante. Deixa lá. Pai, então
Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Obrigado, Senhor.
estamos fazendo nosso estudo a respeito do livro de João, já estamos há várias semanas e agora nós chegamos no versículo do 10 ao 13, né? E esse é a terceira reunião que nós estamos falando a respeito disso. Então, só para nós recapitular, nós estamos falando a respeito de que quando Deus nos fala, Ele nos dá, no momento que nós aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador, Deus nos dá o direito de nos tornar filho de Deus. Então nós estamos falando sobre isso. Então nós aprendemos ou temos o direito de ser filho de Deus em três situações. O primeiro é quando nós somos apresentados a palavra de Cristo, quando nós começamos a aprender a palavra de Cristo, e nós falamos isso na semana retrasada e na semana passada. Em segundo lugar, nós falamos a respeito de ser possibilitado pela obra de Cristo, por intermédio da obra de Cristo na cruz do Calvário e por intermédio de recebermos o Espírito Santo, e aí nós conseguimos receber a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E por último, nós só conseguimos isso por intermédio da fé que nós temos em Cristo, que Deus nos dá essa fé. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito desse terceiro ponto, sobre a fé de Cristo. Para nós nos tornarmos filhos de Deus, nós precisamos ter fé em Cristo. A palavra pregada revela nosso Cristo, né? O que nós vimos lá no início, né? A respeito da palavra, nós precisamos conhecer a palavra de Cristo. Então a palavra pregada nos revela a Cristo, e essa obra nos dá liberdade e assume em nós o lugar dele na nossa vida. Ele se coloca em nossos corações de uma forma a qual se torna impossível de nós não crer que ele exista. Ele se mostra para nós, ele se revela a nós, e assim nós começamos a crer nele. Amém. E o Espírito Santo, ele vem e crava dentro de nós isso. Entende? A morte de Cristo na cruz, ou seja, a obra de Cristo, a palavra de Deus, a obra de Cristo e o Espírito Santo, ele completa a obra no nosso vivendo. E nós nos transformamos em pessoas diferentes. Quando nós conseguimos receber que Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar o renascimento, ou seja, para nós começarmos a reviver, nós falamos aqui a respeito disso a semana passada, que Cristo, quando Ele nos chamou, a palavra de Deus diz para nós que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então nós não teríamos condição de ir até Cristo, ou seja, Ele se revela para nós, Ele nos tira da morte e se revela, e assim Ele nos dá vida. E é dessa forma que nós cremos. E por intermédio dessa obra que Ele fez na cruz do Calvário, Ele se colocou em nosso lugar. Isso que fala no livro de João, quando nós vemos que Ele diz que nenhum daqueles que Tu me deste se perdeu, nenhum dos que Tu me deu vai se perder. Então no momento que Cristo se revela para nós, Cristo mostra o seu amor para nós, torna-se impossível de nós não crer nessa palavra maravilhosa. Mesmo que nós queiramos correr, mesmo que nós queremos sair, cara, eu não quero disso, o que fiz, se nós lembrarmos o profeta Jonas. Eu li sobre Jonas hoje. Saiu correndo? Eu li sobre Jonas hoje e me chamou a atenção uma parte que eu não tinha prestado atenção. Que, através de ele fez errado, ele fugiu do que Deus tinha de propósito para a vida dele, né? Pegou o barco e queria fugir. Uhum. Só que nessa fuga dele, Deus aproveitou para converter todos os do barco também. Não foi só o pessoal de Nínive que foi salvo, mas quem estava no barco também foi salvo. Sim. Sabe? E além disso também, as pessoas não acreditariam em Jonas se ele chegasse para pregar. Ele precisava chegar do jeito que ele chegou. Por causa que aquela família, aquele lugar, ele tinha muita esperança na água. A salvação deles vinha pela água. É que nós precisamos conhecer a história. Então, teria que vir dali. Entende? Então, nada acontece por acaso nas Sagradas Escrituras. Nada acontece por acaso de acordo com a vontade de Deus. Tudo acontece de acordo com a santa e maravilhosa vontade de Deus. Ele prepara para que tudo aconteça e assim transforma o nosso vivendo. Só lembrando que aí o culto é interativo, então qualquer pessoa que está aqui pode interferir, pode conversar, pode falar. Tu também, né? Que aquele dia tu te segurou para não falar, e no fim o que ele falou foi muito importante, mas depois ele falou só depois que o culto terminou. Ficou no make-off. Ficou no make-off lá a conversa, mas eu acho que qualquer dúvida que haja, pode levantar, qualquer opinião que haja, posso falar. Não sou dono da verdade, sei, a Ariel já está falando, né? Já está falando. Então, para nós voltando ao assunto, né? Cristo se coloca em nosso lugar e sofre tudo que ele tem que sofrer, mas ele
Desta forma, Ele dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus. E para nós nos tornarmos filhos de Deus, a palavra é bem clara. Nós precisamos aceitar, nós precisamos receber e nós precisamos crer. Amém. Nós precisamos dessas três coisas. Se não for dessa forma, não tem como. É isso que está escrito na palavra, que diz, do versículo 12 e 13, eu vou ler agora só, tá? Mas a todos que creram nele, o aceitaram, creram e aceitaram. Ele deu o direito de se tornar filho de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado de paixão, ou seja, a paixão do sangue, né? Ou da vontade humana, que seja a vontade da carne, mas nasceram da vontade de Deus. Amém. Todos aqueles que o aceitaram e creram nele, ele transformou a vida dessas pessoas. Cristo é a verdadeira luz. É o que nós temos falado aqui há 2 semanas já. E Ele lança essa luz reveladora sobre todos nós. E Ele lança essa luz que se revela a todos e se revela ao mundo. A semana passada nós falamos um pouco a respeito do versículo 1:9. Que quando ele diz que a palavra se revela a todos, nós falamos quem é a todos, né? Que às vezes as pessoas, todos que creram. Não, a palavra se revelou a todos. A palavra, Jesus Cristo veio ao mundo e se revelou a todos. E todos, a palavra de Deus diz para nós que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E a palavra de Deus diz para nós que todos nós, no dia do julgamento, chegaremos diante dele e receberemos o que fizemos de bom e mal por intermédio do nosso corpo. Então, a palavra se revela a todos. Todos nós, falei um pouco a respeito também, que eu tinha um ditado que eu achava muito complicado de falar, que diz assim, todos os caminhos levam a Deus. Isso para mim era muito difícil de entender. Até o dia que me caiu a ficha, que todos os caminhos levam a Deus realmente. Só que tu vai encontrar com o teu Pai, ou tu vai encontrar com o teu juiz. Da forma que nós agimos, se nós crermos no Senhor Jesus, nós teremos o direito de nos tornar filhos de Deus. E assim, nós encontraremos no dia do juízo com o nosso Pai. Amém. Se nós não aceitarmos Jesus Cristo, nós encontraremos diante do nosso juiz. Nós seremos julgados por Ele. Quem tu quer encontrar lá no fim? Qual é o teu desejo de encontrar? Tu quer te encontrar com o juiz, ao qual vai te dar a sentença, ou tu quer encontrar com o teu Pai, o qual vai te abraçar e te receber no reino dos céus? É isso que nós devemos parar e pensar dentro do nosso coração. Sei que canso de dizer que Deus se revela para nós e nós compreendemos, e assim nós nos achegamos a Ele. Mas a palavra de Deus diz para nós que nós precisamos porfiar, nós precisamos lutar, nós precisamos dar o nosso passo. A palavra de Deus diz para nós em Deuteronômio que Deus nos dá a livre escolha. Eis que ponho diante de vós caminho de vida e caminho de morte, caminho de bênção e caminho de maldição. Amém. Escolhe, pois, caminho de bênção para que viva a tua e a tua descendência. Amém. Ele nos coloca diante de nós o caminho, Ele nos coloca diante de nós a escolha. Nós temos livre escolha, nós temos livre agência, nós agimos da forma que nós queremos. Mas para onde nós temos buscado? Qual é o meio que nós temos buscado a palavra de Deus todos os dias na nossa vida, que nós falamos aqui no primeiro dia a respeito de que a palavra de Deus ela é necessária no nosso viver. Nós temos abdicado de ler a palavra de Deus para fazer qualquer outro tipo de coisa. Como é que nós vamos conhecer a Deus se nós não buscamos a sua palavra? Como é que nós vamos conhecer a palavra de Deus e os estatutos de Deus, como o salmista diz: à meia-noite eu me levanto para louvar e bendizer o teu santo nome e agradecer pelos teus preceitos. Como é que nós vamos conhecer e agradecer os preceitos de Deus se nós não lemos a palavra de Deus? Nós precisamos, essa é uma das formas de nós encontrarmos Deus e nos tornarmos filhos de Deus, lendo a palavra de Deus. Amém? E não só para ter conhecimento, isso eu canso de falar aqui. Até uma vez eu escutei algo bem pertinente quanto à leitura bíblica. Assim, tem muita gente que eu já ouvi de pessoal, principalmente pentecostal, falar assim: tu começa a ler muito a Bíblia, tu esfria na fé. Realmente tem pessoas que começam a ler, e lê muito, e chega um ponto em que a pessoa acha: eu sei o que está nas Escrituras, eu tenho conhecimento total sobre as Escrituras, e não entende que uma função das Escrituras, além de nos trazer conhecimento, é trazer essa interação que rega o nosso coração de fé. É através dos testemunhos das Escrituras que o nosso coração se preenche. É através do ouvir a palavra de Deus que a gente vai se renovando dessa fé e aumentando a nossa fé. Então, as Escrituras ela não tem só o fundamento de te mostrar a Deus,
ela tem também um fundamento de interação para te gerar, aumentar essa fé. Por isso que às vezes a gente vai ver assim na história, muitos teólogos que cresceram a tal ponto e chegaram ao momento que eles falam assim, eu não preciso mais tanto ler, eu acredito que seja uma situação assim, não preciso mais tanto ler porque eu sei tudo que está escrito lá. E daí depois tu vai ver o cara lá tem 1 bilhão de livros de teologia, de um monte de coisa, e no final das contas o cara se torna ateu. O principal das escrituras a gente precisa, é como se fosse uma água que nos rega. Se a gente, imagina um barro, a gente deixa no sol, ele seca. O sol seria um pecado, esse calor, ele vai tirando essa água. E o que a gente precisa fazer? Regar. A palavra de Deus é como essa água que rega e torna o barro modelável. Para que a gente seja modelável na mão de Deus, a gente precisa, quando fala assim da sede da palavra de Deus, a gente precisa se tornar moldável, sabe? A gente precisa, é igual aquela passagem que fala do barro na mão do oleiro. É engraçado que Deus fala assim de um vaso na mão do oleiro, mas quando estava na mão do oleiro não era vaso, era barro. O que é o barro? É a matéria, é maleável. Depois ele se torna um vaso, mas ele precisa ser modelado pelo oleiro. Então, muitas vezes, o que a gente tem que começar a ver também em cima das escrituras ele serve para regar meu coração, para que eu me torne uma pessoa, como dizem em Hebreus lá, que eu não me torne alguém de perverso coração de incredulidade, que eu não desenvolva. De dura serviço. Que o meu coração não se torne uma pedra de novo, porque muitas vezes a gente vai levar o evangelho para as pessoas, às vezes ela está com o coração virado numa pedra. Daí tu vai lá e fala, a pessoa vira e exploda-se o que tu falou. Só que tu não sabe que tu jogou água ali. E aquele barro que tu foi lá e jogou um pouquinho d'água, daqui a pouco Deus manda outro ir lá jogar mais um pouco d'água. Daqui a pouco quando tu vê, o coração da pessoa está mais maleável, vem o Espírito Santo e começa a modelar aquela pessoa, daqui a pouco tu vê aquele cara que às vezes te xingava porque tu falava de Deus para ele está lá convertido pregando o evangelho. Eu tenho um testemunho disso. Eu tinha uma amiga que ela era totalmente, ela dizia que era ateu, não era nem falar de Deus, sabe? E eu vivia falando de Deus, cada pouquinho para ela, da escola que eu estudava. E falava de Deus. E aí nisso eu fiquei muitos anos sem ver ela. E Deus me deu a oportunidade de ver ela num show evangélico convertida. Amém. Uma pessoa que não queria saber de Deus de jeito nenhum. O problema é quando nós começamos a achar-nos autossuficientes, ou pior que o conhecimento nos torna inacessíveis. Nós nos tornamos maior que as pessoas. Não é isso que a palavra de Deus diz. Que quanto maior nós formos, menor nós somos. Por isso que Cristo, quando ele sendo Deus, ele veio ao mundo e lavou os pés dos apóstolos, dizendo, cara, eu que sou o mestre, estou aqui para servir vocês. Quem é vocês para dizer que é melhor? E quando a gente fala a respeito da palavra, que eu digo, nós tivemos uma pregação, se vocês quiserem olhar, entra lá no YouTube e vê, nós falamos a respeito de Efésios, lá quando a palavra de Deus diz para nós que a palavra serve para nós como espelho. Quando a gente vai na frente do espelho, nós vamos na frente do espelho para ver as nossas imperfeições. Porque eu não vou na frente do espelho só para me olhar, não, eu vou lá na frente do espelho para pentear o cabelo, para arrumar alguma coisa. As mulheres vão lá para passar um batom, passar um blush, passar alguma coisa qualquer, para aperfeiçoar a beleza dela. E nós somos a mesma coisa, e a palavra de Deus serve para isso. Enquanto nós estivermos lendo a palavra de Deus, para que nós estivermos nos aperfeiçoando, estar procurando em nós as imperfeições e corrigindo-as, aí isso, a palavra de Deus, ela gera alguma coisa na nossa vida. O problema é quando nós chegamos no culto, o pastor faz uma pregação, ou quando nós lemos a Bíblia e a gente vê assim, nossa, essa palavra que o pastor pregou é para o fulano de tal. Tu está dizendo que Deus é incapaz, que Ele está trazendo uma palavra para uma pessoa que não está ali. Deus é completamente capaz, Ele não está pregando para ninguém que não esteja no momento aqui. Ele está falando para quem está aqui agora. Amém. Essas palavras são para nós. Amém. Deus é todo poderoso. Se no momento que nós dissermos que essa palavra é maravilhosa para o fulano de tal, gente, olha para ti. Vamos olhar para dentro da gente, vamos refletir na nossa vida e vamos ver o que Deus quer falar conosco, o que Deus quer mudar na vida da gente. Amém. Ele não quer mudar a vida do fulano que está lá na rua, ele não quer mudar, não, ele quer mudar a nossa vida que estamos aqui procurando. E quanto ao que tu falou, enquanto nós não estivermos em reunião, a palavra de Deus diz para nós que nós precisamos estar na comunhão dos santos. Como é que nós vamos poder estar junto em comunhão? Como é que nós vamos... eu tenho um grupo que eu pertenço lá, os que não estão na igreja, né? Não vamos falar em desigrejados, mas os que não estão na igreja. E aí eles estão lá... Oi?
lá sei como é que é o Esses nome. outros são Eu quero entrar aí. Eu quero entrar nesse grupo aí. Aí a gente vê coisas, e aí as pessoas veem ali e dizem, cara, eu não preciso estar na igreja para estar na presença de Deus. Gente, ninguém precisa estar num lugar onde tenha 4 paredes para estar junto da igreja. Nós precisamos ser igreja. E ser igreja é nós estarmos juntos. Que às vezes as pessoas dizem, ser igreja é reunião de 2 ou 3. Isso não é ser igreja. Ser igreja é nós estar em comunhão, fazendo a vontade do Pai. Em comunhão, a comunhão dos santos. Quando os santos, eles iam para a igreja lá, os apóstolos lá, nós vemos no capítulo 2, e todos os dias eles se reuniam nas casas e repartiam o pão e comia cada um. É lógico que quando a gente monta uma estrutura para nós nos reunirmos, por quê? Porque eu ia para a casa do Mauro, toda semana. Agora tem espaço. Agora tem. Não, mas o problema é que eu ir para tua casa toda semana, eu vou gastar tua luz, eu vou gastar tua água, eu vou incomodar. Ou ir para a casa do Jason. Se eu ir para a casa de qualquer um, nós vamos incomodar. Então, para a gente não incomodar, vamos fazer o seguinte: vamos nós todos se reunir, alugamos um lugar onde nós possamos nos encontrar, e assim nós não incomodamos ninguém e todo mundo junto faz. É isso, é um lugar onde todos nós, e quanto a esse negócio de ter, por causa que tem o pastor, o vice-pastor, o trivice-pastor, assim, começa a colocar uma hierarquia dentro da igreja, que um manda, outro manda, outro manda, outro manda. A palavra de Deus diz para nós que todos nós somos sacerdócios reais, todos nós. Isso, aí começa, e infelizmente nós vemos hoje infelizmente tem pessoas se proclamando agora, a mesma coisa que Abraão, a patriarca, né? Existe patriarca agora, vou dar até o nome dele, patriarca René Terranova, é isso? Ele não é mais apóstolo agora, ele é patriarca René Casanova. Então nós vemos a situação que os homens estão se engrandecendo tanto, que eles não querem mais ser filhos de Deus, eles querem ser pai de Deus, não vice de Deus, né? Estamos até uma pensativa assim, que eu comecei a conversar com algumas pessoas novas convertidas e todos eles eu via que, até quando eu me converti, uma das metas que se tornou na minha vida foi virar pastor. Eu fiquei pensando, a evolução do homem agora se tornou, tu nasce, cresce, vira pastor, não, casa, tem que casar primeiro para depois virar pastor. Só que, de acordo com o que Deus tem me mostrado hoje, o meu chamado não é esse. O meu chamado está fora da fazer, de dentro de uma instituição, de alguma coisa, fazer dentro da empresa que Deus está levantando. E abençoar a vida das pessoas e proclamar a palavra de Deus, e orar, mostrar para os motoboys que Deus protege eles, mostrar para o pessoal que está em volta, fazer o que a gente pode. A gente erra, acontece, mas a gente faz o melhor que a gente pode e o mais correto possível para a pessoa olhar e falar assim, pô, isso aí é o quê? Feito por alguém que se importa. A palavra de Deus não diz para nós pastores, vão por todo mundo e integrem o evangelho da criatura. Não é nós, é cada um de nós. Todos nós somos iguais perante Deus. E isso eu acho maravilhoso. E homem e mulher, não existe esse negócio de que o homem é mais que a mulher. Nós somos todos iguais. Quando Deus criou o mundo, criou a mulher, o homem e a mulher os fez, ele os fez iguais. Nós somos iguais perante Cristo. Agora tem um papel são papéis diferentes. Nós somos homens e mulheres com papéis diferentes. Cada um tem o seu papel. Que nós cumpramos o papel de acordo com a vontade de Deus. E assim nós chegamos a um objetivo que é todos chegar ao céu juntos. Às vezes Deus chama para ser o agricultor para a glória de Deus, para alimentar o povo. Às vezes Deus chamou para ser o médico, para ajudar, tá lá. Deus chama a gente para várias funções. Deus, na área que eu trabalhava também, Deus me deu a oportunidade de falar do amor dele para as pessoas à minha volta, sabe? Ou até testemunhar sem palavras. Tinha gente que vinha perguntando coisa para mim e aí Deus me dava a oportunidade de pregar o evangelho. E também me deu a oportunidade de pregar quando ele me permitiu ficar doente e internado no hospital. Eu não tinha ar para nada, mas quando ele queria que eu falasse do evangelho, eu tinha ar. Então Deus sabe o que faz. Cultuar a Deus, viver é uma coisa geral. O que a gente está fazendo é tipo hora do recreio, assim, vamos brincar, vamos conversar. É o que ele fala, né? Todos os dias eles se reuniam para compartilhar. Ou seja, nós vamos chegar, imagina se todos nós passássemos o dia inteiro levando o evangelho a todo mundo e chegássemos no fim da tarde, nós nos reuníssemos para repartir o pão, bater um papo, hoje eu fiz tal coisa, vamos aprender um pouco mais de Cristo, vamos sentar, o fulano de tal, ele conhece um pouco mais a respeito da palavra, então nos ensina, porque nós vamos amanhã, nós levar uma palavra. Isso é importante demais. Existe uma hierarquia organizacional, né?
Ou até uma hierarquia de conhecimento também. Tem pessoa que conhece mais que o outro. Ah, por causa que o outro não, é que um teve mais condição de estudar que o outro. Então, o que nós... chamado diferente, aqueles que conhecem a palavra de Deus, têm misericórdia daqueles que não conhecem a palavra de Deus, e ensine aqueles que têm a palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer. Esses dias eu tinha conversado com o Felipe, com o Ivan, estava conversando e falando para ele que, como eu não sentia mais vontade de ir na igreja, quando eu queria ir na igreja, eu não sentia mais vontade de ir por conta dessas coisas. Eu parei e falei para eles, disse, cara, o culto, eu penso que a igreja era para ser igual a reunião dos alcoólicos anônimos, ou dos narcóticos anônimos. Tem que chegar, falar do nosso problema e cada um confessar o seu pecado e falar sobre a dificuldade que tem, né? O meu irmão saber a dificuldade que eu tenho para ele me ajudar, mas ao invés disso os caras estão, parece que querendo dizer que não tem mais problema, né? Vão vir para cá para a igreja que aqui não vai ter problema, vai ter, só que vai ter um irmão ali para te ajudar, para te ouvir, dizer, não, cara, se esse problema que tu tem, eu também tenho, ou o meu problema é diferente, né? O problema é a gente pegar o nosso problema e abafar e começar a apontar para o defeito dos outros. E quando a palavra de Deus fala para nós que nós temos que dar, suportai-vos uns aos outros, né? Ela está dizendo para nós, para a gente dar suporte. Suportar é eu dar suporte para ele. Eu dar suporte. O Ivan está passando por necessidade, eu vou dar suporte para ele. Eu vou andar do lado dele. O Charol, hoje eles vão vir cá, enfim, embaixo do braço de lá, que eu me enfio do braço de cá e vamos levantar e vamos fazer ele andar junto. É isso que é a palavra de Deus. Entende? Não é o julgamento, é isso que eu estou tentando falar desde o início. Desde que nós começamos aqui. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para amar as pessoas. Eu vou ser sincera, eu não sinto mais vontade de vir na igreja e tipo, aí Deus estava falando faz tempo comigo que era para eu ir, só que eu não sentia vontade mais nenhuma de sair de casa. Que eu sinto dor direto e aí isso já me desanima, só de pensar na coisa. Aí eu disse, Deus, mas eu quero fazer a vontade do Senhor e não a minha. E aí hoje foi um dia que eu pensei, que eu senti Deus falando, tu vai, e aí eu peguei e aí começou a chover. Aí eu disse assim, Deus, então, se o Senhor quer que eu vá, a Jason e a Carlinha vão tá falando também sobre isso. Aí eu falei, outra, vai parar de chover. Aí eu fiz duas, então o Senhor realmente quer que eu vá, então eu te peço isso aí. Ela perguntou se o feixe tivesse molhado em volta. Fazer uma testagem de Cristo. Não, porque eu confesso, eu tenho enfrentado essa dificuldade. Antes não, a minha vontade é agora, ultimamente, ficar isolada no canto e não falar com ninguém. É uma coisa que não é normal, que eu sei que não vem de Deus e que eu sei que é uma fase que eu estou passando. Aproveitando isso que nós estamos falando, ali no versículo 10 diz assim, ó, ele veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. E às vezes o que está acontecendo na vida da gente é isso, nós não estamos reconhecendo a Cristo. Nós achamos que Cristo veio para os judeus. Não, Cristo não veio para os judeus, Cristo veio para o pessoal de Forquilinhas aqui. Ele veio para o pessoal de São José, ele veio para o pessoal de Santa Catarina, ele veio para o pessoal do Brasil, ele veio para todo mundo. O problema, ele veio para mim, ele veio para cada um de nós aqui. Cristo veio, e aí só que nós começamos, infelizmente, por intermédio de coisas que estão acontecendo em igrejas, de pessoas que estão agindo de uma forma a qual nós vamos lá, gente, da mesma forma que eles estão julgando, nós estamos julgando também que eles estão errados. Então, o que nós temos que fazer? Cara, se nós estamos achando que nós somos, não é que nós sejamos melhores, mas que nós sejamos, cara, nós conseguimos entender como é que nós devemos chegar lá, como é que nós devemos chegar, nós temos que parar de julgar, nós temos que amar as pessoas. Então, no momento que nós dissermos que nós temos que amar as pessoas e parar de julgar, nós temos que parar de julgar, inclusive, esses que estão errados. Nós temos que viver de uma forma diferente para que as pessoas vejam, cara, ali é diferente, ele é diferente, eu quero servir com ele. Gente, eu quero dizer para vocês que um dos meus maiores prazeres que eu tenho tido aqui é o Anderson estar aqui, sério. Cara, isso é um dos maiores presentes para mim, porque isso foi maravilhoso. Porque um dia ele disse dentro da minha casa, eu vou em qualquer igreja, menos a que o pai tiver. Não foi o que tu disse? Eu vou em qualquer igreja, menos a que o pai tiver. E essa forma, e isso, cara, quando ele começou a entrar e começou a vir aqui dentro dessa igreja, começou a estar junto conosco, eu comecei a dizer, cara, alguma coisa nós estamos fazendo certo. Eu quero parar de julgar, eu quero parar de ser uma pessoa como os outros, eu quero ser diferente, eu quero ser cristão de verdade, assim como ele falou lá em Atos 11 ou 17, não me lembro qual dos dois que fala, e esses foram os primeiros que foram chamados de cristãos. Que nós sejamos cristãos de verdade, quando nós olharmos para a pessoa, nós paremos de julgar as pessoas e viver e amar as pessoas.
Não estou dizendo que de agora em diante eu vou ter que aguentar tudo que as pessoas fazem para mim. Não, Deus não chamou para nós ser bobos. Deus chamou para nós ser cristãos. Nós temos que levar a palavra de Deus para aqueles que querem ouvir. Nós falamos a pregação aqui, quando nós estamos estudando o Sermão do Monte, para dizer, não joga pérolas aos porcos. Por que eu vou estar correndo atrás e falando de Cristo com uma pessoa que não quer ouvir? Se a pessoa não quer ouvir, não fala para ela. Quando for a hora dela ouvir, ela vai abrir os ouvidos, tu vai falar, ela vai ouvir. Mas para de fazer a tua vontade. O problema é que quando nós começamos a olhar, nós começamos a montar uma forma, se eu fizer assim vai dar certo, se eu fizer assado vai dar certo. Gente, nós não temos que fazer nada, nós temos que colocar na mão de Deus. É Deus que tem que fazer a obra, não é eu. Se eu sair daqui e for pregar ali na praça, eu vou chamar gente para a igreja. Se eu for fazer tal coisa, eu vou chamar gente para a igreja. Não! A palavra de Deus para nós vai lá e fala do Evangelho para eles. Deixa que o Espírito Santo faz a parte dele. Não faça a tua parte de Deus, não faça a tua parte de Cristo. É eles que têm que fazer. A nossa parte simplesmente é levar o Evangelho às pessoas, falar do amor de Cristo para as pessoas, não condenar as pessoas, não colocar o dedo na cara deles e dizer que eles estão errados. Não! Deus te ama da forma que tu é. Agora, no momento que tu te converter a Cristo, ele vem ver, cara, eu quero realmente seguir a Cristo. Bem, agora nós vamos conversar a respeito de outro assunto, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, aquele que pecava não peca mais, o que roubava não rouba mais, vamos mudar de vida. Não foi isso que aconteceu com cada um de nós aqui? Nós não éramos outro tipo de pessoa e hoje somos outros? Por quê? Porque Cristo nos transformou. E aí nós olhamos para o outro achando que o outro não é capaz, que o outro não merece a misericórdia de Cristo. Quem é tu? Deixou de ser observador da lei para ser legislador? Gente, Tiago nos ensina muito. Desculpa, fala. Eu acho que um mês atrás, mais ou menos, eu tive uma situação que eu comecei a ouvir um pregador muito bom, um homem de Deus. Só que foi passando alguns, tipo assim, eu vi alguns vídeos, algumas coisas, daqui a pouco começou a se tornar, na verdade, eu acredito que muitos pregadores estão seguindo por essa linha. Eles estão, como que eu posso dizer assim, eles estão tão preocupados em combater e defender o Evangelho, que eles não estão se preocupando em observar o Evangelho e seguir o Evangelho. Então, muitas vezes, eu comecei a seguir esse rapaz, eu comecei a ver várias coisas dele, muito bom, muito legal. Só que daí deu um pouco assim, eu comecei a ver várias coisas dizendo assim, tipo, ele estava mais preocupado em ser um opositor àquilo que estava sendo feito do que ser aliado de Cristo. Sabe? Esse é o grande problema. Daí gera um desequilíbrio. Daí, tipo assim, hoje a gente vai ver igrejas que dizem assim, você é totalmente livre pela graça, daí torna uma graça barata, um negócio assim, que tu vem para Jesus e está tudo certo, é só você vir ao culto e você vai viver uma vida tudo certo ali, tu não precisa de santidade, não precisa de nada. Daí tu vê o outro lado que está defendendo assim, você tem que sofrer e tem que ter penitência ou alguma coisa assim, e ser santo a um ponto, como que eu posso dizer assim, inalcançável, porque não houve o equilíbrio, não houve aquele assim, se eu observar as escrituras, o que ela diz, eu devo lançar diante de Cristo. Eu tenho dificuldade com isso, eu levo diante de Cristo, eu vou fazer, eu vou me esforçar. Não consigo. Eu tenho, sei lá, problema com alcoolismo. Eu levo diante de Cristo. Não está resolvendo. Vou na igreja, tem problema de alcoolismo. O pessoal da igreja vai dar suporte, como foi falado. Daria, Esse seria correto. Relógio de acompanhamento, se for necessário. Vamos acrescentar isso, talvez o que está acontecendo, questão da humildade, sabe? Eu adorei o exemplo que ele falou dos alcoólatras anônimos. Eu já tive no NA. Eu tive no NA uma época e uma coisa que me chamou muito a atenção, sabe? A questão da humildade. Eles vinham lá, é igual o AA, né? Eles vão lá e fazem aquele depoimento e o cara, é como se fosse, todo dia tem uma confissão. Todo dia alguém é humilde o suficiente para reconhecer um monte de coisa errada ali e todo mundo acolhe e é assim. E eu fiquei assim, fazendo esse contraponto, assim, poxa, de repente estavam substituindo a essa humildade na igreja, é mais importante do que, era para ser mais do que um NA, uma A, é um lugar onde se cultiva isso. Que, sabe, talvez esteja faltando a humildade de reconhecer que eu sou pecador, a humildade de poder confessar, né? Para poder dizer, não, eu pequei, eu errei,
Eu me lembro quando eu estava no início lá da igreja do pastor Daí, lá em 1998, 99, por aí. Cara, tinha um momento em que as pessoas subiam no púlpito para confessar os seus pecados. Era um momento de confissão e testemunho e pedir perdão público. Tinha um momento assim para isso, né? Que as pessoas confessavam os pecados e isso desapareceu da igreja. Porque não tem mais espaço para humildade. A humildade não é mais muito bem cultivada na igreja, assim como o amor. Eu acho que tem dois pontos que têm atrapalhado. Uma é a hipergraça, é a barateação da graça que as pessoas hoje nós estamos vendo, infelizmente. Não te preocupa, Deus é bom, pode pecar que Deus vai te perdoar. Isso atrapalhou muito, E o outro ponto é a endeusação, vamos dizer assim, das pessoas de dentro da igreja. Porque nós vemos, os pastores hoje são mega... São arrogantes, não tem mais ninguém. São mega... sério, gente, eu disse pra gente não falar mal dos outros, eu tô falando aqui. Mas eu fui numa igreja que eu cheguei, o cara tava com um terno prateado. Assim, parecia surfista prateado. Tinha uns LEDzinhos acesos, hein? Cara, sério, eu tô falando sério. O cara chegou, eu disse assim, eu fui a Dilson e eu cheguei assim, meu Deus, olha o que é isso. O cara fantasiado lá de surfista prateado, eu não acredito. E aí, por exemplo, como é que um cara desses, tá? Eu faço parte do grupo de pastores, tem 500 e poucos pastores no grupo de pastores. E esses caras são meio papo assim, né? São inerrantes, impecáveis. Impecáveis é que não pecam, né? Isso é arrogância. É arrogância. Então, imagina um cara desse chegar na frente da igreja e dizer, cara, eu estou em pecado. Não existe a ideia. A Bíblia fala que a gente deve confessar os pecados dos outros. Isso. Mas infelizmente hoje nós vemos um distanciamento. Assim como Cristo lá naquela época disse para vocês a respeito de que ele chegou para os apóstolos dele, disse, eu quero lavar os pés de vocês, para ele mostrar, cara, eu sou igual a vocês, nós somos da mesma altura, nós temos que ser juntos, nós temos que andar de braço dado, nós precisamos dar suporte um para o outro. Hoje nós não vemos isso. Eu já contei aqui a história para vocês que um dia eu cheguei, eu fui fazer acho que o Javão estava junto, não, o Javão estava na época ali na Batista, ele estava junto conosco, nós fomos fazer um jantar para os moradores de rua, e conseguimos muito frango, nós fizemos frango assado para o pessoal, mas só que para eu conseguir fazer isso, eu precisei bater em igrejas e pedir para os pastores. Cara, me consegue um valor aí pra gente fazer, eu quero fazer uma festa, nós fizemos uma festa, nós demos alimentação e boa, né? Lembra, né? Assim, era frango, era salada de batata, cara, era um espetáculo Coca-Cola para morador de rua, nós fizemos o jantar. E um dia eu fui pedir para um pastor e disse assim, cara, eu preciso de ajuda para a gente poder fazer isso, disse, bem capaz que eu vou fazer isso para esse tipo de gente. Moradores de rua são um tipo de gente ao qual a gente está, nós somos pessoas diferentes. Entende? Isso infelizmente que nós vemos, quando Cristo diz aqui que eu vim ao mundo e o mundo não me reconheceu, é exatamente isso. Hoje nós estamos vivendo o que acontecia naquela época, o farisaísmo. As pessoas conhecedoras da palavra de Deus, elas se tornam pessoas que oprimem, pessoas opressoras das outras pessoas. Ou seja, quando tu está em pecado, ou melhor, eu preciso, isso eu já fiz a pregação aqui a respeito disso, eu preciso que as pessoas sejam pecadoras. Porque se no momento que eu pegar e eu submeto as pessoas por elas estarem em pecado, eu coloco julgo na cabeça deles e digo assim, cara, tu está em pecado, tu precisa estar sobre a minha mão. Eu sou o teu, como é que é? Anjo, sei lá. Não, o anjo da igreja, não, mas o pastor, ele pai, não é pai espiritual. Guia, não, mas também não é isso que eles falam. Mas é ungido, eu sou ungido, é cobertura espiritual. Eu sou a tua cobertura espiritual. Gente, cobertura espiritual é Cristo, pelo amor de Deus. Pare de pensar em que alguém é a tua cobertura espiritual. Eu não sou cobertura espiritual nem da minha esposa. Ela tem o direito de ir direto ao Pai. Ela não vai ser salva porque eu sou santo. Não estou dizendo que eu sou santo, gente, pelo amor de Deus. Mas ela, mesmo que eu seja o mais santo do mundo, ela não vai ser salva para mim. Uma vez eu vi um pastor falar e aquilo eu achei maravilhoso. Ele disse assim, Deus não tem netos, Ele tem filhos.
Então ele não vai ser salvo porque tu é um bom pai, um santo que anda Eu vou ser corretamente. cobrado, mas é por mim mesmo. Exatamente, tu vai ser cobrado por ti e pela vida dele, porque tu é responsável pela vida Eu não dele. ensinei pra ele. Exatamente, só que ele, porque a palavra de Deus diz para nós, o pai come uva verde, por acaso vai travar a boca do filho? De forma alguma. Ezequiel fala isso? Não só isso, também pelo cônjuge. O cônjuge vai ser cobrado pelo que ele fez. Exatamente. O que fala em Ezequiel é que se o pai estiver vivendo uma vida errada e ele morrer em pecado, babou para ele. Mas aí se o filho viver uma vida errada, daí a partir de um certo ponto ele se arrependeu e passou a viver uma vida correta, de maneira nenhuma os pecados do pai vão ser imputados nele. E nem a santidade do pai vai ser imputada nele. É isso que ele está falando a respeito de pecado, lá Ezequiel, é lógico. Mas o meu pai ser ruim não vai me levar para o inferno. O meu pai ser bom não vai me levar para o céu. Então eu preciso conhecer a Cristo. A palavra de Deus para nós, todo aquele que crê. Eu não sei, o pai que crê vai salvar os filhos. Não é isso que a palavra de Deus. Mas ela diz lá que vai ter misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Sim, ele vai ter misericórdia, ele não vai te salvar. Ele vai ter misericórdia. Aquele texto que falou, convém que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Isso ali é Paulo falando aos crentes que vão comparecer diante do tribunal. Sim. Só que ali daí já não é pela salvação. Esse tribunal que o crente vai aparecer para prestar conta de suas obras e receber galardão. Ou Isso. Daí tem gente que está construindo um chalézinho pequenininho no céu. Uma E a casinha gente de está madeira. fazendo uma oração. Isso eu já falei, eu acho que foi a semana passada ou retrasada, que eu dei um testemunho aqui a respeito disso, né? Que quando eu fiz a cadeira de escatologia no mestrado, aquilo me doeu demais, porque quando eu li o livro de Art Monnet falando a respeito disso, o Tribunal de Cristo, né? O Tribunal de Cristo, do Art Monnet, que ele diz que todos nós compareceremos diante do Tribunal de Cristo, todos nós compareceremos diante do Tribunal de Cristo. Inclusive Paulo que foi Ele não está falando do mundo, porque o mundo não vai comparecer diante do Tribunal de Cristo. O mundo vai se ajoelhar diante dele. A palavra diz que todo joelho se dobrará diante de Cristo. E todos vão se dobrar. Agora, todos nós compareceremos diante do Tribunal de Cristo para receber o de bom e o de mal. Então, os crentes, aqueles que são salvos, esses vão comparecer diante do Tribunal de Cristo. E lá nós seremos cobrados e seremos galardoados. Falei certo a palavra? Seremos cobrados ou galardoados. Assim. Receberemos galardões. Isso aí. E ainda fala que são diferentes, né? Aí, Quanto mais obras tu fez, mais tu vai receber. Quanto menos tu fez, menos tu vai receber. Então esse negócio de dizer que não existe pecadinho e pecadão é história, tá? Existe pecadinho e pecadão. Nós vamos receber de acordo com o que nós fizemos de bem e de mal. Então é lógico que vamos lá. Não existe pecadinho. Agora, esse é complicado de não falar assim. Tem duas coisas. Tem que separar o que é salvífico, que é a fé em Cristo, e as consequências do pecado. São duas coisas separadas. Nós vamos chegar diante de Cristo e vamos receber de acordo com o que nós fizemos de bom ou de mal. Todos nós receberemos. Então, se nós fizemos coisas de bom, nós vamos receber. Fizemos coisas de mal e vamos receber punição? Sim. Vamos perder a salvação por causa disso? Não. Nós vamos ser salvos, mas nós vamos sofrer punição. É isso que a palavra de Deus fala. Apagando fogo, né? Dá para ver nessa vida também, porque o ladrão... Isso, nessa vida, isso. Ele fala, hoje mesmo você vai estar comigo lá. Mas ele não curou os ferimentos dele, ou não tirou a sentença de morte por cruz. E às vezes a nossa paga nós sofremos aqui na terra também. Acho que é por isso aquela passagem que é salvo como pelo fogo, uma coisa assim. Isso, a parte que Paulo fala do Pelo fogo. vaso de barro. Perceberemos, Mas vamos seguir adiante, senão não vamos conseguir terminar o nosso assunto aqui. Pois nós, o que nós temos que entender que toda essa salvação que nós estamos falando é completamente gratuita. É isso que nós temos que entender. É tudo por isso que quando nós falamos a semana passada, tem uma música que eu gosto muito e eu canto, geralmente eu gosto de qualquer enterro que eu vá, eu gosto de cantar, que é quando terminar essa vida e lá no céu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E perguntarão em uma voz, como é que tu chegou aqui? E eu vou cantar, foi graças, pura e abundante graça. Não foi pelo que eu fiz,
Não foi pelo que eu deixei de fazer que eu estou aqui. Eu estou aqui pela misericórdia de Cristo. Isso que nós precisamos entender. E Cristo manda o Espírito Santo para tocar em nosso coração e assim nos fazer reviver, nós nos tornar pessoas novas. Nós recebemos de graça esse direito de nos tornar filhos de Deus. Prêmio. É totalmente imerecido, uma graça imerecida. É um prêmio. Não é pelos meus méritos, não é pelo que eu fiz que eu recebi isso. Não. Cristo simplesmente resolveu vir essa... Cristo não resolveu, desculpa, isso é heresia que eu estou falando. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele, e o Filho dele obedeceu, ele veio aqui e agradou-se Deus em moê-lo para nos dar a salvação. Amém. E é isso que nós temos que levantar todos os dias de manhã e agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias. Obrigado, Senhor, por eu não ser consumido, como diz o livro de Lamentações. Eu só não sou consumido porque as tuas misericórdias se renovam a cada dia. Amém. E é por causa disso que nós levantamos todos os dias de manhã e agradecemos a esse Deus maravilhoso que deu a vida dele. E é isso que nós temos que falar. E é por causa disso que nós mudamos de vida. Nós não somos mais o que nós éramos. Eu não deixo de pecar para alcançar a salvação. Eu não posso trair a minha esposa porque eu preciso ir para o céu. Não, eu não traio a minha esposa por causa que o amor de Deus me constrange. Eu não consigo trair a minha esposa por causa disso. Eu amo demais a Deus, é o que José diz. Como eu farei tamanho mal ao meu Deus? É isso, é dessa forma que nós temos que enxergar a vida. Nós temos que enxergar que, cara, nós estamos aqui somente pela graça, só pela graça. E pelas misericórdias deles que se renovam todos os dias, e por isso nós não somos consumidos, e por isso que nós conseguimos estar aqui felizes e alegres, e por isso que quando nós deitamos a nossa cabeça, como diz o salmista, durante a noite, nós deitamos e dormimos, não porque nós somos bonzinhos, ou como Paulo diz, se eu sou o que sou, é porque a graça de Cristo assim o fez em mim. Não que eu sou bonzinho, não, mas a graça de Deus que opera em mim transformou a minha vida. Eu não sou mais quem eu era porque eu me transformei numa pessoa boa. Não, Cristo mudou o meu ser. Eu já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. É o que fala quando nós vamos chegar lá, e quando chega em 3, eu não sou, não precisa nem ler lá, podemos ler aqui mesmo que diz... Esses não nasceram segundo a ordem natural e nem quanto resultado de paixões ou vontade humana, mas nasceram de Deus. Amém. Entende? Nós somos nascidos de Deus. Não somos mais nascidos. Nós nascemos de novo. Como disse Nicodemos, por acaso eu, um velho, vou conseguir entrar dentro da minha mãe e nascer de novo? Cara, tu não está entendendo. Deus é Espírito, importa que nós o adoramos em Espírito e em verdade, que nós vivamos em Espírito e em verdade. Acaba com essas coisas temporais, acaba com os pensamentos temporais e vivamos uma vida espiritual. Eterna. Desde hoje. Amém. Hoje é o dia, esse é o dia aceitável. Nós precisamos mudar de vida hoje. Eu não quero mais viver uma vida temporal. Eu não quero mais viver uma vida carnal. Eu quero crer em Cristo e Ele vai me dar o direito de me tornar filho de Deus. É isso o assunto. É isso. Você ia falar? A questão de filho de Deus ali que a gente estava citando. Eu estava conversando essa semana com o Vinícius, a gente estava conversando sobre questão de idolatria, esses triunfalismos, essas coisas assim. Só que daí, como eu estava falando da questão de tipo, as pessoas estão tão preocupadas em combater que acabam combatendo até mais do que era, passando, sabe, do que era. E em cima da ação do Espírito Santo em transformar a nossa vida, eu até comentei com ele assim, eu vejo 3 formas de Deus que o crente sofreria. Eu não vejo nas Escrituras ou fora além dessas 3 formas. A primeira é pedagógica, é ensinar. Assim como a gente se torna filho de Deus, eu não sou muito de educar o filho dos outros. Eu não vou pegar lá e fazer, a não ser que seja chamado alguma coisa assim. Mas quando é meu filho que está aprontando alguma coisa, eu pego pela orelha e venho aqui e vamos resolver. Então a primeira coisa que eu vejo muitas vezes do sofrimento humano é uma forma pedagógica de Deus ensinar. A segunda coisa é correção no sentido de estar fazendo alguma coisa errada. Há um erro na igreja, muitas vezes até com Jó aconteceu isso, e o pessoal começava a falar, tu está fazendo coisa errada. Só que o que Deus estava fazendo com Jó era diferente. Então, quer dizer, a primeira forma é educar, ensinar, levar um estágio mais alto, como aconteceu com Jó. A outra forma que eu vejo é quando a pessoa está em pecado, está fazendo alguma coisa errada, que era o que estavam acusando Jó, mas nem sempre é o caso.
Só que daí teve uma época que se generalizou tudo que acontecia de ruim para a pessoa porque tem pecado. E a terceira é para a glória de Deus, que a gente vê até a questão do cego. Então, ou Deus está, se te acontecer alguma coisa ruim, se pergunte, ou Deus está te ensinando para te levar a um estágio maior e você poder, como Jó, andar com Deus e evoluir e crescer, ou tu fez alguma coisa de errado, na verdade não é fez, é você está fazendo algo de errado, Deus está dizendo para de fazer errado e faz o certo, ou Deus quer revelar a glória dele através de alguma forma. Um exemplo que a gente teve, até a Gi comentou ali, foi o dia que ela foi para o hospital. Ficou internada alguns dias, e daí quando eu vejo, ela estava com um grupo de WhatsApp do hospital, evangelizando dentro do hospital. Do nada, eu chego lá, tá ela com um monte de mulher, e ela falando da palavra de Deus. Ela com falta de ar, e cada vez que ela ia abrir a boca para falar da palavra de Deus, voltava o ar. Amém, glória a Deus. Porque Então, Deus sabe, né? Então, gente, nós temos que entender que Cristo veio ao mundo para nos dar a salvação, e o mundo era dele, é o que a palavra de Deus diz para nós. E ele veio para aquilo que ele possuía, ele veio sobre aquilo que ele tinha domínio. Então, esse versículo 11 está falando para nós que a criação que ele fez o rejeitou. Então, nós precisamos mudar. E nós vemos isso, infelizmente, que até os dias de hoje acontece isso ainda, essa rejeição. Nós vemos isso no Natal, né? No Natal lá, que nós comemoramos o nascimento de Cristo, mas todos nós colocamos a árvore de Natal, damos presente, e aí nós vemos no mundo inteiro pessoas fazendo tudo que é tipo de coisa, reverenciando outras coisas a não ser Cristo. Não que o dia de Natal vai mudar alguma coisa, gente, eu não estou dizendo isso, mas o problema é que nós estamos vendo que as pessoas estão completamente perdidas. As pessoas no mundo estão completamente perdidas e às vezes, infelizmente, até dentro da igreja, as pessoas estão tão preocupadas, eu já falei isso várias vezes, nós estamos tão preocupados com o culto, muitas vezes o culto que nós estamos fazendo, que nós esquecemos o nosso objeto de culto, que é Deus. Nós colocamos as coisas muito mais importantes e aí nós vemos que as pessoas lá no Natal, elas estão diversos símbolos, né? Presentes, amigo secreto, comida, correria de futilidade, shopping center, etc. Sabe? Quando a gente vê no próprio Evangelho de João, um pouco mais adiante, lá no versículo 13, 19 e 20, que diz assim, ó, e a condenação se baseia nisso, que a luz de Deus veio ao mundo e eles amaram mais a escuridão do que a Deus. E é isso que nós temos visto. Nós temos amado, eu estou falando nós, o povo, a humanidade em geral, ela tem amado mais a escuridão do que a Deus. Ela tem amado mais os bens do que a Deus, ela tem amado mais o trabalho do que a Deus, ela tem amado mais o carro, mais ela sei eu, o status. Hoje nós vemos pessoas correndo atrás de views, a gente está falando, cara, as coisas, tu te apavora quando tu começa a olhar esses aplicativos de vídeos, cara, tu te apavora de o que a gente vê ali, pessoas se vendendo. E até mesmo pessoas que, como o Marcos estava falando ali, odeiam de maneira pontual, odeiam que Deus odeia também. Só que odeiam tanto que não sobra espaço para falar do amor de Deus. Sim. O Evangelho é combater o mal, sim, mas o Evangelho é baseado na pessoa e na santidade de Jesus Cristo. O Evangelho não é baseado em ser uma antítese de um falso profeta. O Evangelho é o profeta dos profetas, o Rei dos Reis, é a vida de Jesus. Então note, gente, ali no versículo 12 ele coloca duas condições para a gente nos tornar filhos de Deus: receber e aceitar Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo. Nós precisamos disso. Só que quando nós recebemos, eu estou falando rápido para a gente terminar, né? Então quando a gente recebe, quando nós aceitamos ou recebemos Jesus Cristo na vida da gente, nós temos que receber Ele do jeito que Ele é. Se Ele é nosso Salvador, Ele tem que ser o nosso Salvador. Uma pergunta, assim, só para a gente levantar e pensar. Como a gente está falando de fé e crer, a gente crê que Deus sabe o que faz? Eu acho que essa é uma coisa que a gente deveria se perguntar. Se a gente realmente crê assim, ó, Deus sabe o que está fazendo na minha vida? Ele sabe, igual eu estava falando a questão do sofrimento humano. Será que Ele sabe realmente o que Ele está fazendo? Porque às vezes a gente olha assim, a gente quer. Eu já vi que a gente repreendendo coisa que Deus mandou, sabe? Até teve umas situações que eu estava vendo, o pessoal começou a orar, vamos repreender tal coisa. Pô, mas se está vindo de Deus, tu vai repreender como? O problema é que nós nos achamos autossuficientes e nós achamos que o melhor para mim é aquilo que eu acho que é melhor para mim. Entende? E aí Aí que entra a confiança em Deus.
Isso, e o problema é que nós não temos. Aí quando eu digo isso desde que eu me converti lá em 1990, né? 1990, e o versículo que eu coloquei, eu tenho esse versículo dentro do meu coração, e ele é Romanos 8:28, isso tu já sabe, acho que todo mundo sabe aqui que Romanos 8:28 é o meu versículo chefe, o meu versículo mestre, que diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Cristo e andam conforme os seus preceitos. Então, cara, sério, agora esses últimos dias aí tá acontecendo coisas complicadas financeiramente falando, e aí a gente começa a pensar assim, cara, Deus não me ama, cara, vamos agradecer a Deus. E nós não cansamos de dizer assim, cara, vamos lá, a passagem de Abacuque, né? Se eu tiver o que comer, graças a Deus. Se eu não tiver, graças a Deus. Se eu tiver doente, legal. Se eu não tiver doente, melhor ainda. E que nós sejamos agradecidos a Deus. Como estou falando, nós precisamos aceitar e receber Jesus Cristo do jeito que Ele é. Se Ele é meu Salvador, eu recebo Ele para minha salvação. Se Ele é meu líder, eu recebo Ele para minha liderança. Se Ele é meu provedor, eu vou receber Ele como provedor. Ah, mas vai faltar coisa na minha casa. Cara, eu estou nem aí, Ele é meu provedor, Ele vai dar um jeito. Se Ele é meu conselheiro, eu vou receber Ele como conselheiro. Se Ele é meu protetor, eu vou receber Ele como minha proteção. O problema é que nós dizemos isso da boca para fora, nós falamos da boca para fora. Aí nós dizemos, se Cristo é a minha autoridade, Ele tem sido a minha autoridade. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Cara, a gente ama esse versículo, mas só a parte de trás, Ele nada me faltará. Mas o Senhor é meu pastor, cara, ninguém quer. Ninguém quer, o Senhor é meu pastor, não. Porque se Ele diz para mim, faz tal coisa, se Ele diz para ti, dá o teu carro para fulano, tu vai dar? Se Ele disser para ti, tira do dinheiro, cara, eu tenho só 1.000 no bolso, então tira esses 1.000 do bolso, dá para fulano, então tu vai dar, tu vai fazer. Se Ele é teu Senhor, Ele é teu Senhor. Se Ele é autoridade na tua vida, Ele é autoridade. Se Ele é rei na tua vida, Ele é rei. O problema é que nós dizemos que Cristo é rei, mas Ele não é. O meu rei quem é a minha conta bancária. O meu rei quem é a minha empresa onde eu trabalho. O meu rei quem é os meus filhos que eu amo. A casa que eu preciso arrumar. Nós temos mudado completamente. Receber Jesus Cristo significa que nós vamos aceitar Ele na nossa vida do jeito que Ele é. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso provedor, Ele é tudo na nossa vida, é isso que nós temos que fazer. Isso significa, no momento que nós aceitamos a Cristo, nós somos coexistentes de Cristo. Nós vivemos conforme Cristo. Uma forma muito fácil de mostrar isso, no nosso caso assim de mãe, é a preocupação que a gente tem com o filho da gente. Nós agora temos o Léo e a Cássia, que são jovens e saem com os amigos. Eu não durmo enquanto eles não chegam em casa. E onde é que está a minha confiança no Senhor? Se eu sei com quem eles estão, que são pessoas boas, que eles não têm hábito de beber, de usar nada que vá influenciar no psicológico deles, eu sei que eles vão ir e voltar em segurança porque Deus está guardando eles. Porque desde antes de eu orar, eu entreguei a vida deles para o Senhor. E onde é que está a minha confiança nisso? Se eu não confiar, desde que eles são do tamanho da Ariel ali, então para que eu digo que eu entreguei a minha vida? Para que eu levo na igreja e digo que eu estou apresentando meu filho para o Senhor, se eu não confiar? Aí ontem eu pensei isso, a Cássia saiu com o pessoal da igreja que ela foi visitar, que é a igreja que o Leonel frequenta, e eu sei que são pessoas boas, que não estavam fazendo nada de errado, porque eu sei que se fizessem, os meus filhos não estariam, porque eu sei, conheço a índole deles, não é porque são meus filhos, mas está aqui o Ivan, que conhece eles desde que nasceram praticamente, e sabem como eles são. Tá o Anderson, que é o irmão mais velho, que sabe como o Léo e a Cássia são. Então, a Cássia estava demorando e eu queria deitar, porque eu estava com um pouco de dor. Mas eu não conseguia deitar porque eu estava preocupada dela estar sozinha. Mas ela estava de carro, ela não precisava pegar Uber, não precisava pegar táxi, nem ônibus. Por que eu estava preocupada se ela estava em segurança? É porque a gente não confia 100% no Senhor. A gente trabalhou bastante tempo com pessoas em situação de rua, e era uma coisa que me chamou a atenção nesse tempo foi, tinha muitos que chegavam e falavam pra gente assim, eu quero ir pra cá, eu quero mudar. Daí a gente chegava, pegava e levava a pessoa para o centro de recuperação. Só que eles não queriam o que o cara do centro de recuperação
sabia o que estava fazendo. Sabe? Chegava lá e daí eu tudo questionava e daqui a pouco fugia e ia embora. Sabe? E às vezes a gente tem que começar a olhar realmente, como eu tinha citado, de se perguntar se realmente a gente confia e crê que Jesus sabe, Deus sabe o que faz. Sabe? Porque às vezes o tratamento de Deus não é do jeito que a gente quer. Não é da forma que a gente espera. Deus age da forma que Ele sabe que é o melhor. Se Ele é o nosso rei e autoridade, nós temos que aceitar do jeito que Ele é. E ver que a vontade. Pode falar. Pode falar primeiro. A transformação não é uma coisa fácil. Gente. Não é uma coisa assim que, ai, mudei, que legal fazer festa. Não, às vezes a gente vai chorar, vai bater o pé. Eu sou uma que muitas vezes grito até com Deus. Não quero! Como o Paulo diz, a vontade da carne luta contra a vontade do Espírito. Não é uma coisa fácil a transformação, só que a Romanos gente 7, tem que confiar Romanos que Deus 7. sabe o que é melhor. A gente tem Até a questão dos filhos. Hoje está boa. Até a questão dos filhos, a gente tem que começar a crer também que a palavra de Deus é o que rega e modela o coração. Por isso que a gente tem que falar da palavra de Deus para os nossos filhos, a gente tem que ouvir a palavra de Deus, a gente tem que escrever a palavra de Deus, a gente tem que ler para os nossos filhos, a gente tem que ir semeando. Dá exemplo. É. Porque essa palavra de Deus que vai tornar o coraçãozinho deles, que ainda que Mauro, a gente vai ler, a gente vai estudar, mas eu vou ser igual disso. Tenho certeza. A hora que temos isso aí, em casa eu não vou dormir porque eu tenho que voltar. Mas Deus, Ele prepara a gente, porque eu fiquei pensando isso e aí eu me veio na minha mente assim, como que eu posso estar tão preocupada se a palavra me diz que eu devo descansar no Senhor? E eu peguei um sono e me acordei umas 3, 4 horas da manhã, eu já estava até dormindo. Quando nós aprendemos e cremos que todas as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus, cara, Acho que a confiança em Deus é tu acreditar que até se acontecer alguma coisa ruim, porque é a vontade de Deus. É isso que eu ia falar. É exatamente isso, entende, gente? Eu quero... Muitas vezes eu me questionei Não é na minha uma coisa vida fácil. por que tudo isso aconteceu comigo, por que a minha vida foi dessa forma. E hoje eu paro e penso, nossa, graças a Deus foi assim. Foi isso que te trouxe e fez o que Graças tu a é Deus hoje. foi dessa Entende? forma. É isso. Hoje falamos do Jonas. Imagina os caras no quarto, graças a Deus que Jonas fez o que fez, veio parar aqui. Senão a gente ia Gente, mas o que nós precisamos entender é que isso não é um negócio nosso, tá? Fala dele. Deus não dá peso maior que a gente não possa suportar. Exato, é isso aí. E na verdade a gente sempre quer tudo da nossa maneira, né? Humanamente falando. Tipo assim, quando a gente ora, Deus faz isso, faz aquilo. A gente quer que Deus ajude, faça aquela intervenção, mas a gente dá as dicas para Deus. Deus, eu quando eu oro, eu penso assim, Deus, faz com que o meu cliente entenda tal coisa que é melhor que isso, que aquilo. Cara, se eu estou pedindo para Deus, Ele faz do jeito dele. Às vezes até o cliente faz uma incomodação depois, vai fazer tu perder umas 30 vendas, porque ele vai ficar te incomodando. Deus estava te dando livramento. Então a gente tem que deixar nas mãos de Deus, que nem ela falou, que nem vocês falaram, deixar e descansar. Uma coisa que eu tinha, um pouquinho antes da pandemia, eu estava numas noias e estava com medo que pessoas da minha família morressem, né? E aí eu vi alguém acidentado de moto, nossa, meu Deus, o Felipe morreu de moto, porque ele anda de moto. Daí eu ficava preocupado. Daí eu via, uma reportagem, sei lá, por isso que virou uma noia, né? Tinha virado uma noia. Uma reportagem que uma senhora morreu atropelada lá em Cachoeirinha. Meu Deus, a mãe morreu, porque ela está lá em Cachoeirinha. Só que eu reconheci que eu estava com esse problema, até eu tive um acompanhamento com uma psicóloga durante alguns meses, e eu reconhecendo ela, Ivan, não sofre por antecedência, tu não tem o controle de tudo, tu não tem como proteger o teu irmão, a tua mãe ou alguém, então, daí ela perguntou, tu acredita em Deus? Eu acredito, então deixa com Ele. Se tu acreditasse no universo, eu ia dizer, deixa com o universo, enfim, mas assim, descansa, deixa com quem tu acredita e descansa. Eu pensei que ela ia dizer pra ti assim, deixa o dia de amanhã para amanhã. Só o dia de hoje. Então eu reconheci a minha dificuldade. E aí aos poucos eu fui superando, mas é um processo. Aí vinha aquela mania, não, olha só, o Felipe ficava resfriado, cara, o Felipe, sei lá, vai dar uma pneumonia, vai morrer. Então eu comecei a me policiar, é um processo. E é uma coisa que é difícil. A gente tem que pensar Mas é um reconhecimento da minha humanidade, né? E aí vem a procurar ajuda, aí vem a ajuda. Vem caça. Eu achei muito interessante essa revelação
vou chamar de revelação que o Anderson teve, porque esse entendimento, essa compreensão, ela não parte da gente. Então, ontem eu me reuni com uma amiga pra gente conversar e foi uma troca muito legal. É uma amiga, assim, a gente está se conhecendo, eu conheci ela lá na FIB, e eu chamei ela para conversar justamente por isso. Eu queria conhecer os pecados dela e apresentar os meus, conhecer as convicções dela e apresentar as minhas, criar esse laço intencional baseado em Deus. E quando eu estava apresentando os meus problemas e falando para ela tudo que eu pensava, tudo que eu sentia, ela fez uma pergunta. Eu tinha certeza que eu tinha todas as respostas para os meus problemas, só que eu não estava conseguindo agir racionalmente, esse era o meu problema. E ela olhou para mim e ela fez uma pergunta que eu nunca tinha me feito, como tu enxerga Deus nessa situação? Não é se tu enxerga, mas como tu enxerga Deus nessa situação. Então é isso, o nosso maior pecado, muitas vezes, une tudo que todo mundo colocou, é achar que Deus está fazendo errado, é achar que a gente sabe qual seria o caminho correto, é não confiar que o que está acontecendo é de Deus, colocar a culpa em Satanás e achar que Deus não tem tanto poder para tomar conta disso. Então, independente de qual situação a gente está passando, como a gente enxerga Deus nisso? A gente enxerga Ele como o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e está tudo no controle dele, ou a gente enxerga Ele, apavorado lá em cima. Ai, meu Deus! Fulano sofreu um acidente, e agora o que eu faço? Ele tá dormindo no balcão. E a questão que a mãe fala, isso a gente também conversou antes, ontem eu conversei com essa menina, e eu falei pra ela, assim, até hoje, a minha maior gratidão é meus pais nunca terem sido chatos, nunca, vai pra igreja, tem que ler a Bíblia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eles sempre optaram por dar exemplo acima de me forçar a fazer alguma coisa. E não teve uma vez na minha vida que eu fiz várias coisas erradas, mas não teve uma vez que eu consegui fazer alguma coisa errada e deitar na mesma noite e estar tranquila comigo mesma. Os meus pais me apresentaram Jesus, Jesus colocou dentro de mim o Espírito Santo, e o Espírito Santo é muito melhor em me convencer do meu pecado do que o pai e a mãe. O pai e a mãe às vezes vão tentar falar alguma coisa, a gente vai querer fazer só porque o pai e a mãe falaram que é errado. O Espírito Santo faz um trabalho muito melhor do que pai e mãe. Amém. O trabalho do pai e da mãe é confiar. O pai nos ensinou, ele fez uma pregação sobre isso. A paternidade é mordomia, né? A gente é colocado, eu espero ter filhos, a gente é colocado para servir essas pessoas, para que elas cresçam e sejam fiéis a Deus. O resto está nas mãos de Deus. E seja bom ou ruim na nossa percepção, é para a glória e o engrandecimento do nome de Jesus Cristo, né? Então, é isso, confiar. Então, gente, eu quero falar que às vezes nós nos perdemos nesses assuntos, porque nós nos maravilhamos com coisas e maravilhamos com a palavra de Cristo, e de repente quando nós queremos colocar ela em prática parece que é mais difícil. Eu quero compartilhar com vocês Lucas 4:22, diz para nós assim, e todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saía de seus lábios. Contudo, eles perguntavam, não é este o filho de José? Eles se maravilhavam com aquilo que Cristo falava. Mas, ao mesmo tempo, eles cara, esse não é o filho de José? E aí, quando nós chegamos no verso 28 e 29, diz assim, e as observações provocaram a ira de todos que estavam na sinagoga. Levantaram-se e amotinaram-se contra Jesus e expulsaram da cidade e levaram para a encosta do monte da cidade que estava construída para empurrá-lo ao precipício abaixo. Os mesmos caras que no 22 estavam dizendo que palavras maravilhosas ele diz, lá no 28 eles querem bater nele e jogar ele do precipício porque ele falou a verdade. Não é isso que acontece na vida da gente? Nós nos maravilhamos com a palavra de Cristo, queremos andar conforme a palavra de Cristo, mas daqui a pouco a palavra de Cristo começa a pesar. Cara, eu não consigo andar dessa forma, se for assim eu não quero. E nós começamos a perseguir Cristo, nos afastar de Cristo, e queremos viver da forma qual nós queremos viver, e não da forma qual Cristo. Ou seja, Cristo não é o nosso rei, Cristo não é a autoridade máxima na nossa vida, porque nós queremos que as coisas sejam de acordo com a nossa vontade, e não de acordo com a vontade dele. E o segundo ponto que ele fala é que nós precisamos crer em Jesus Cristo. Em João 1,12 diz que todos que creram neles e aceitaram, ele deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus. Mas o que significa crer, gente? Se crer significa que nós precisamos amar a Cristo de verdade. Quando a gente diz que a gente crê, e além disso nós
lançar fora todo louvor ao homem, acabar com esse negócio de, o fulano de tal, ou vamos lá em tal lugar, porque lá, fulano de tal é o príncipe dos pecadores, vamos em tal lugar porque lá tem cura, vamos em tal lugar porque lá tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, vamos correr atrás de bênção. Não, Cristo é o que satisfaz a nossa vida. Nós precisamos nos satisfazer em Jesus Cristo, nós precisamos obedecer a palavra de Jesus Cristo, nós precisamos conhecer a palavra de Cristo. Nós precisamos crer, ouvir e obedecer o que Cristo tem falado na nossa vida. Não é um mero aceitar de dados ou fatos doutrinários. Não é isso, é viver a vida de verdade. Significa nós amar Ele acima de tudo em nosso coração, acima da nossa esposa, acima dos nossos filhos, nosso trabalho, nossos bens, acima de todas as coisas. Fazer dele o nosso tesouro, porque aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração, onde nós temos estado. Amém. Nós precisamos nos desapegar do louvor de coisas de homem. Nós precisamos nos desapegar do louvor de que nós queremos ser uma coisa melhor. Eu quero ser famoso, eu quero ter 1 milhão de seguidores no Twitter. Não é no Twitter, no Facebook, lá sei onde. Quero ter porque eu quero ganhar dinheiro. Sabe, Deus nos deu o direito de nós nos tornar filhos de Deus. Basta que nós aceitamos a Cristo, que nós vivamos de verdade em nome de Jesus Cristo. Façamos a vontade de Jesus Cristo, amamos Ele, transformar Ele em nosso tesouro, em obedecê-lo, porque quem ama obedece os meus mandamentos. Nós precisamos obedecer e hoje é o dia aceitável. Nós precisamos mudar de vida aqui e agora. Não é amanhã, não é depois da manhã, não. Imagine, gente, aquilo que me doeu lá quando eu estudei. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, então nós vamos comparecer diante de Cristo. O que nós vamos encontrar com Ele lá? O que nós vamos nos encontrar com Cristo como nosso Pai, ou nós vamos encontrar com Cristo como nosso juiz, ou mesmo que Ele seja o nosso Pai, nós vamos, em vez de chegar lá e Ele nos abraçar, Ele vai ter que ralhar com a gente. Não sei nem se essa palavra existe aqui em Santa Catarina. Existe? Entende? O que a gente quer chegar? A gente quer chegar na presença de Cristo para quê? Nós queremos chegar na presença de Cristo. Cara, eu quero chegar lá. Eu disse para vocês, o meu sonho é um dia, assim como o Estevão, que quando ele estava sendo apedrejado e morto, ele viu o céu se abrindo e viu Jesus Cristo vindo de encontro a ele. Já pensou que maravilha isso? Agora o que tu quer? Tu quer que o céu se abra e venha um cara com relho para te receber? Cara, tu vai ser salvo, mas tu precisa apanhar um pouco antes. Não! Eu quero mudar de vida, eu quero viver o aqui e o agora de forma diferente, eu quero viver Cristo de verdade na minha vida. Senhor, me transforma. Eu sei que é a tua fé que me salva, a fé que tu coloca no meu coração, mas no momento que eu recebi essa fé, eu preciso mudar, eu preciso colocar mais conhecimento nessa fé, porque se eu não tiver conhecimento eu nunca vou chegar à sabedoria. Eu preciso ter conhecimento, eu preciso conhecer mais de Cristo, eu preciso mudar de vida. E isso, é lógico que Cristo me chama para isso, mas eu preciso dar o meu passo. Isso me tornar lapidável. Isso, eu permitir que isso aconteça na minha vida. E quando eu sofrer alguma coisa para ser lapidado, vão lá, cara, está dando coisa errada na minha vida, graças a Deus por isso, porque isso está me lapidando, está me transformando para ser uma pessoa melhor. Não uma pessoa melhor que os outros possam olhar, ai, como o Cláudio é bonitinho, como o Cláudio é isso e aquilo, aquele outro. Não! Eu quero, quando eu chegar na presença de Cristo, Ele dizer assim: vinde, amado do meu Pai. É isso que eu quero. Eu não quero que, o que Paulo diz, por acaso estou eu aqui para agradar a homens? Eu não. Eu estou para agradar a Cristo. Se vocês não gostarem de mim, não vir mais na semana que vem, grande coisa. Sério, eu quero que vocês conheçam a Cristo. Eu quero que vocês vão para Cristo. Eu não quero que vocês sigam a mim. Sigam a Cristo. Nós somos discípulos, nós somos formadores de discípulos de Cristo. Quando a palavra diz: ide por todo mundo, levar o Evangelho, criando discípulos para Cristo, não discípulos de Cláudio, não discípulos de fulano, de Beltrano, não, mas que todos venham conhecer a Cristo, que vocês possam ver em mim Cristo, e assim vocês tornarem que eu me torne imitadores de Cristo, vocês se tornem imitadores de Cristo e não imitadores de Cláudio. Olha o que tem de bom em mim e me imitem, e o que tem de ruim, cara, deleta. Eu ia falar? Acabei com a... Então tá, gente, que nós possamos de verdade transformar o nosso viver, ser pessoas novas.
ser uma nova criatura em Cristo, que nós possamos nascer de novo, transformar o nosso coração, que nós possamos de verdade, assim como diz a palavra de Deus, e todos aqueles que crerem, Ele deu o direito de se tornar filho de Deus, e Ele escolheu nós, e nos transformou em nós, em filho de Deus. Não somos mais criaturas, mas agora nós somos filhos, filhos amados, co-herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus. Olha que maravilha! E nós preocupados com conta que tem que pagar amanhã. Não se preocupa, confia em Deus. Deixa os boletos. Não, mas vamos confiar em Deus, vamos ser também. Não vai trabalhar. Confia em Deus, mas trabalha. Esses dias eu coloquei no Facebook, lá no Facebook assim, vou fazer uma revelação para vocês enriquecer. Vai trabalhar. Cara, essa é a melhor forma de enriquecer. Vai ter com a formiga ou o preguiçoso. Né? Nós precisamos trabalhar, fazer a nossa parte, mas sempre Cristo em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, no meu trabalho. Muitas vezes também se perguntar o que está acontecendo na minha vida, é para quê? Daí acelera um pouquinho o processo, porque às vezes você está achando que é uma coisa e é outra. É como tu falou, né, os 3 casos, né, eu posso estar sendo repreendido por Deus, eu posso estar sendo educado por Deus, ou posso estar simplesmente sendo usado para a glória de Deus. Sendo usado para a glória de Deus. Mas como é que tu vai saber? Ora e pergunta para Deus, buscando Eu vejo assim, a maneira que Deus usou, escolheu de conversar com a gente, de deixar a gente saber o que Ele quer, é a fé. Por isso que a última parte do versículo é aqueles que creem no seu nome. Crer no seu nome não é só acreditar que Jesus fez aquilo ali, Jesus ele morreu lá na cruz por nós. Crer a maneira que Deus escolheu de conversar com a gente. Acho que tem coisa que acontece porque tem que acontecer também. Tem uma coisa que acontece na vida da gente que não, meu irmão morreu. Por que meu irmão morreu? Não tem nada a ver comigo, ele morreu, porque é um negócio dele com Deus. Deus está doendo em mim, mas... Então, mas é que às vezes acontece também isso de a gente querer ser o centro do universo, se tu for olhar o universo não gira em torno da gente. Sabe uma coisa Mas que aquela coisa de o que aconteceu afetou você, não é por causa de você, não é o sol, né? Mas creio que Deus sabia o que estava fazendo, né? Uma coisa que eu ouvi, acho que foi meu marido que falou, ele disse assim, seja grato pelo tempo que você teve com teu pai. Eu sofria muito por meu pai não estar mais comigo. Ele disse, seja grato por Deus seja grato porque Deus te permitiu viver um tempo com teu pai. E não pensando... Tipo, a gente queria dizer, Deus me tirou meu pai. Mas quem que te deu? Como é que ele tirou você? Deus não tirou no caso, ele permitiu que ele... Eu digo assim, tipo, às vezes a gente quer dizer assim, Deus me tirou tal coisa. Não, mas é dele. Ele te deixou tu ter aquele tempo. É a palavra de Deus para nós assim em Provérbios, né? Que nós fazemos as coisas e colocamos a culpa em Deus, né? Eu estava também, as pessoas têm o costume de pensar que se eu estou seguindo a Deus, nada de ruim vai acontecer na minha vida. Não vai acontecer. Continua sendo ser humano, né? Continua sendo, não adianta. Entendeu? Vocês estão no mundo, vão ter aflições. Leonel? Eu gosto muito da história de Jó. E a história de Jó é legal de entender que Deus fala no começo do livro que Jó era um homem reto, inteligente a Deus, então isso não é uma coisa questionável. E no capítulo 2, eu gosto muito de um trecho quando ele está respondendo a mulher dele, que ele fala, você fala como uma doida, temos recebido de Deus o bem, porque não receberemos também o mal. Mas depois disso, Jó faz muitas perguntas para Deus, e algumas acusações a Deus. Que amaldiçoou o dia. Ele fala coisas bem pesadas assim, e Deus nunca responde. Nada. Deus não dá resposta para Jó. Quando Deus responde Jó, quando Deus faz uma réplica, não é uma resposta. Ele faz muitas perguntas para Jó. E nenhuma das perguntas responde às perguntas de Jó. E quando Deus termina, a primeira coisa que Jó diz é o meu versículo favorito de toda a Bíblia. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém. E eu sempre tento carregar isso no meu coração, porque eu sou uma pessoa que, como reformado, eu acredito muito na soberania de Deus, isso meio que rege a minha teologia, mas na vida prática é muito difícil de tu colocar a soberania de Deus como centro, porque a gente é ansioso, a gente quer ter o controle das coisas, né? A gente quer, mesmo quando a gente não tem o controle, a gente quer entender, porque se a gente entende, a gente pelo menos está ciente.
Mas às vezes não tem como a gente estar Nem sempre Jó Deus vai deixar você entender. já não sabia por que, não soube como, Jó não teve nenhuma resposta. Mas não. Mas quando ele chegou no final, ele disse: bem sei que tudo pode, se nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento e cobra meus planos? Na verdade, eu falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar e farei perguntas e você me responderá. Mas eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Por isso, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Já não precisou de respostas, ele só precisou entender qual é o lugar dele diante de Deus. E eu acho que é isso, entender que o meu plano vai se frustrar muitas vezes, eu vou me frustrar todos os dias provavelmente, porque eu tenho vontades e minhas vontades são voláteis, porque hoje eu gosto de futebol, amanhã eu não gosto mais tanto de futebol, prefiro assistir beisebol. Hoje eu gosto de carro vermelho, amanhã eu prefiro um carro preto, porque eu vi um outro carro que é mais bonito. A gente é volátil nas vontades, mas Deus não. Então quando a gente entende qual é o plano perfeito, qual é o plano que não pode ser frustrado, por quê? Porque nós somos tão pequenos e incapazes de compreender, eu acho que as coisas ficam mais claras pra gente, né? E daí volta na resposta de Jó para a esposa dele, entendendo isso, que os planos de Deus não podem ser frustrados, temos recebido o bem de Deus, porque não receberíamos também o mal. Amém. Dá tempo de só contar um testemunho lá. Logo que eu me converti, foi uma das primeiras coisas assim que eu aprendi da Bíblia foi Jó. Me impressionou muito, foi bem na época da minha conversão. Foi o Novo Testamento e depois Jó. Na época que eu me converti, eu tive o meu carro fundiu o motor alguns dias, daí era numa quinta-feira. No sábado eu fui parar no pronto-socorro porque eu estava com a apendicite estourada e eu estava sem trabalhar. Daí eu não consegui o vale que eu precisava para pagar o carro, eu precisava de um adiantamento porque eu estava encostado por causa da apendicite. Passou-se um tempo, quando eu consegui, por um milagre de Deus, pagar o carro, tirar o carro lá, e o cara fez mal feito o motor. Passou mais um tempinho, eu tive uma bactéria na mão. Na verdade, foi Deus que tocou na minha mão. Não teve explicação não nenhuma. Não teve explicação nenhuma por que teve isso. Eu fiquei internado 3 dias e na época eu fumava ainda. Eu cheguei lá, era suspeita de mordida de aranha marrom. E daí depois foi ainda, eles não sabiam o que era, eu quase perdi meu braço. Um tempo atrás eu vi a foto, meu braço inchou e começou a subir, daí eles começaram a fazer, eles começaram a fazer ultrassom para ver se tinha como furar e tirar o músculo. Só que depois que eu saí de lá, eu fui parar aqui na 1001. Logo, a gente tinha acabado de virar 1001, era na época do Comper, virou o Comper, daí saiu o Comper e virou 1001. Eu fumei 3 cigarros seguidos e eu não consegui mais fumar depois daquele dia. Tipo, Deus me tirou assim, o vício me moldou, me tirou, né, esse tempo que ele usou ali, ele me usou para me afastar. Na época eu não entendi o que estava acontecendo, por que estava acontecendo, eu só estava tomando sarrafada, mas foi para quê? Para o meu amadurecimento. Assim como o Jó, eu antes desse período, eu só conhecia Deus de ouvir falar, só conhecia Deus de alguém me disse que existia um Deus. Mas depois de todas essas situações, eu comecei a andar com ele, comecei a confiar nele. Hoje, para mim, é até muito fácil, quando eu saí da empresa que eu estava, porque Deus mandou abrir uma empresa, foi fácil, porque ele tinha mandado sair do lugar que eu estava, que eu ganhava bem, que eu trabalhava à noite, para ir pro nada, porque eu não sabia para onde que eu ia. Eu fiquei, 5 meses de seguro-desemprego no 6º mês. Eu não sabia, não fazia ideia de onde eu ia trabalhar com criança para sustentar, com família, com tudo. Só que Deus me disse, não é para trabalhar mais à noite, não é mais para me vender bebida. E eu parei. Daí eu fui na JBS, a mulher olhou para mim e falou assim, tu está acostumado a ganhar quanto de salário? Daqui tu vai ganhar 800 pila, ainda é capaz de cortar uma mão, cortar alguma coisa, tu não vai aguentar ficar aqui. Daí eu falei assim, não, o importante é que Deus me falou que é para eu trabalhar de dia. Daí ela foi e acabou me chamando. E daí nisso, eu nunca acreditei no Facebook para achar emprego. Apareceu um anúncio de emprego no Facebook e eu fui trabalhar na Casa Fácil, onde me preparou para abrir empresa. Porque eu passei um período aprendendo marketing, aprendi a parte administrativa, porque eu estava na mesma sala. Entende? O que eu quero dizer, foi para a glória de Deus, foi além da glória de Deus, me trouxe uma maturidade, um preparo para viver o que eu vivo hoje. Sabe? Mas eu precisei passar por aquilo. E Jó não foi restituído, foi, como que eu posso dizer assim, Deus decidiu, passou, aprendeu, agora você sabe que eu sou Deus, você é você.
colocou Jó no lugar dele, ele conheceu Deus realmente de ter contato com Deus, não era só um Deus lá e eu aqui. Aquilo ali foi didática de Deus. Por isso que eu disse, são 3 pontos, 3 coisas que eu vejo. E na minha vida, quando Deus me tocou, hoje eu dou graças a Deus, porque tudo que eu passei me levou para cá. Se eu não tivesse passado por aquilo, era capaz da minha fé ter morrido logo no início. Era capaz de eu ter ficado uns 3, 4 meses na igreja, resolvi um problema aqui outro, virar assim, ó, valeu aí, obrigado, que bom que vocês me ouviram aí, que bom que tive esse tempo, agora eu vou ganhar meu rumo. Bem, gente, então assim, para nós encerrar, né, que hoje nós passamos no horário, os filhos de Deus são aqueles que creem no nome de Jesus Cristo, são aqueles que buscam amá-lo, são aqueles que fazem dele tesouro, são aqueles que buscam conhecê-lo e obedecê-lo, são aqueles que recorrem em satisfazer a fome e a sede de justiça, que fala a palavra de Deus para nós, para satisfazer o nosso coração vazio. É impossível a gente nos tornar filho de Deus sem conhecer a Jesus Cristo, sem reconhecer Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. No entanto, nós jamais teremos fé em Deus se nós não nascermos de novo. Nós precisamos nascer de novo. Então, suplique, vai de todo o teu coração, busque a Deus com todo o teu entendimento e peça para Ele fé. Senhor, coloque em mim fé, coloque em mim desejo de te servir. E tendo a fé, por menor que seja, como fala a palavra de Deus, nós somos capazes de transformar, mudar um monte de lugar. Então, nós temos que aceitar, receber Jesus Cristo e crer Ele como substituto nosso. Ele substituiu os nossos pecados. Ele é o nosso Deus soberano. Creia nele, tenha fé em Jesus Cristo. Somente assim nós teremos o direito de nos tornar filhos de Deus. Se nós agirmos dessa forma, nós precisamos mudar urgentemente o nosso modo de agir e entregar o nosso coração a Cristo e clamar para Ele: Senhor, toca em mim, porque eu preciso de Ti. Muda o meu coração. Tira o meu coração de pedra e coloca um coração novo dentro de mim. Que eu possa ter um coração amável, que eu possa olhar para as pessoas não mais com o dedo apontado para elas, mas que eu possa olhar as pessoas amando-as. Que eu possa ser um cristão verdadeiro, que eu possa ter uma visão de Cristo na minha visão. E assim eu possa andar junto com as pessoas. Que eu possa ter essa comunhão dos santos aqui todos os dias na minha casa. Que eu possa me reunir, como nós estamos falando nos cultos de quarta-feira, a respeito de que nós tenhamos, como o salmista fala, eu tenho alegria de andar com os meus irmãos. É com aqueles que falam a respeito de Cristo. Que nós possamos ter a alegria de estar nesse momento aqui. Isso é maravilhoso para mim. É um momento que a gente pode sentar e conversar. Não um cara aqui, dono da verdade, falando, mas não, todos nós conversando, colocando, cara, isso acontece, é assim que funciona, é assim que funciona. E assim, eu acredito que os cultos lá, quando nós fundamos essa nossa lugar de reunião, essa era a nossa meta, o nosso intuito, que nós pudéssemos juntos crescer e andar nos caminhos de Cristo. Não ser um dono da verdade, mas todos nós, cada um falando seus objetivos, como os apóstolos lá falavam, e até brigavam às vezes assim: não, tu está errado, não, quem está errado é tu. Que nós possamos ser assim, que nós possamos buscar a palavra de Deus de uma forma que todos nós aprendamos junto e saiamos junto daqui, né? Não ficar só aqui no nosso centrinho, mas que saiamos por esse mundo e falar o Evangelho, como eu disse. Ele veio para salvar as pessoas de Frutilhinhas, de São José, Santa Catarina, Brasil, América do Sul, América, o mundo. Nós, por intermédio de nós podemos salvar o mundo. Basta que nós damos o primeiro passo. Se nós ficar sentados aqui falando que Deus é bom, não vai mudar o mundo. Nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Amém. Posso só fazer um comentário? Vamos ao último. Eu fiquei pensando bastante agora no que eu falei, foi que eu tenho um erro pequenininho e é muito difícil ver ele sofrer. É muito difícil. Eu vejo ele, às vezes, com uma dificuldade, alguma coisa eu quero pegar. Eu vejo ele tropeçar, dar ele com a cara, e eu fico imaginando Deus me viu fazer. Eu quase perdi meu braço. Ou ele viu tanta coisa assim e ele sabia que aquilo precisava acontecer. Eu precisava. Ele não podia intervir. Ele é todo poderoso, ele pode intervir. Mas às vezes acontecem as coisas, ele não deve intervir, porque aquilo que acontece muitas vezes traz o melhor de nós. Amém. Sabe, o meu filho, se eu der água para ele sem ele falar, ele nunca vai aprender a falar. Ou se eu não tivesse
tomado toda essa rafada que eu tomei, eu não ia conhecer Jesus. Eu poderia até estar bem financeiramente, estar bem não sei o quê, mas eu ia estar indo rumo ao inferno. Sabe? E Deus olhou e falou assim, pô, melhor entrar no céu sem um braço do que entrar no céu, do que não entrar no céu. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Para que esse seja o dia aceitável para nós, que nós possamos mudar de verdade e tomar. Se tem uma coisa que assim, as igrejas aí falam, toma posse disso, toma posse do direito que Deus dá de nós nos tornar filhos de Deus. Basta que nós creiamos nele de verdade. Então que nós possamos entregar os nossos, de noite quando a gente deitar, ou onde tu estiver andando, ore a Deus e peça, Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero ser transformado, eu quero parar de viver uma vida falsa, eu quero ser um cristão de verdade, eu quero transformar o meu viver, eu quero que quando as pessoas olhem para mim, parem de enxergar o Cláudio e comecem a enxergar a Cristo. Eu quero que as pessoas que estão na minha volta olhem para mim e vejam Cristo na minha vida e queiram me imitar dessa forma. Eu quero ser testemunho, como fala lá no Salmo 119, versículo 2, que é pelos teus testemunhos que as pessoas conhecem a palavra de Deus. Então, ou seja, a Josi tem um estudo que ela fala que os filhos da gente, eles não entendem pelo que nós falamos, mas ele entende pelo que nós agimos, do jeito que nós agimos. Então, que nós sejamos pessoas diferentes. Aonde nós andar, que a gente, como fala lá a oração de São Francisco, né? Que aonde a gente andar, a gente possa estar derramando o amor de Cristo pelas pessoas. Sejamos pessoas diferentes, sejamos cristãos de verdade. E assim Deus transforma o nosso viver. Amém? Quinta-feira vamos fazer uma oração. Primeiro eu vou pedir para o Anderson fazer uma oração para encerrar o culto para nós. Senhor Deus, Pai, obrigado, Pai, pela oportunidade de nos reunirmos e falar de Jesus de Ti. Obrigado, Pai, porque o Senhor escolheu nos dar essa oportunidade, escolheu nos se mostrar diante de nós. Obrigado, Pai, por toda a oportunidade que o Senhor tem nos dado na nossa vida. Pedimos, Senhor, que nós saímos daqui e que o que foi debatido, que foi estudado hoje, a gente consiga pôr em prática. Amém. Que a gente consiga lembrar disso no nosso dia a dia e sermos como o Senhor já nos mostrou que nós deveríamos ser o sal da terra, demonstrar como o Senhor quer que nós vivamos. Então, que o Senhor nos dê força e nos constrange cada dia mais, para que a gente veja onde nós temos errado. E obrigado por tudo também. Amém. Quarta-feira às 20 horas nós vamos fazer a segunda parte do versículo 64 de Salmo 119 online. Fique na paz, que Deus abençoe e até quarta-feira, se Deus quiser. Amém.